que está acontecendo? É óbvio, por tudo que a gente escutou aqui, que as pessoas querem participar, que as pessoas querem colaborar, que as pessoas querem tomar as rédeas de um governo que a gente não acredita mais, né? E a gente vai compartilhar com vocês algumas inspirações aí de drives do que está acontecendo no mundo. Está funcionando aí? Acho que agora tá. Então bora. Descobriram que eu sou do governo, tem um pessoal da ABIN aqui, eu tô ligado que eles estão me filmando. Bora. Galera, é o seguinte, a transparência e descentralização, mais do que necessária, ela está acontecendo, a gente está vendo movimentos como Serenata de Amor, mexendo com toda a população, né, provocando os cidadãos para se envolver cada vez mais com o cenário político. Tá ruim, né? Tá atrapalhando vocês aí? Aqui? Esse aqui tá alto. Tá bom. Tá. Mas o importante é que a gente vai reconhecer a partir de agora que nós somos nós do governo. Nós fazemos parte dessa rede. As árvores somos nós. E quem disse que a boca é daqueles caras que estão lá dentro? Não é. A boca é nossa. Quem manda nessa porra é a gente. Então, gestão pública não vai vir de dentro da Câmara, não vai vir de dentro de um ministério, vai vir daqui dessa sala. Quando a gente joga fora o voto de alguma forma, a gente deixa de participar disso. O Pedro fez uma convocação aqui que é muito pertinente e a gente quer convocar vocês. Jovem, você está sem microfone. Por quê, jovem? Censurando. Vocês da cabine trabalham em qual ministério? Da Defesa? O que é? Não, brincadeira. Boa noite, turma. Quando a gente vê que a gente tem que participar cada vez mais do governo, a gente começa a sinalizar para vocês algumas coisas que estão acontecendo que serão drivers de mudança de governo. E o que é que pode sinalizar para o... Oi? Aqui? Não? Agora? Ah, legal. Estão ajeitando só o microfone. Então, o que está acontecendo hoje no mundo que vai construir esse futuro de governo para a gente? Uma das coisas que está muito claro para nós é a participação de cidadãos globais. O que é o cidadão global? Está caindo a fronteira geográfica. Cada vez mais as pessoas participam da economia mundial, da política mundial. A gente vê isso com a eleição dos Estados Unidos com o Trump e a comoção mundial que foi com essa eleição. A gente viu a participação de cidadãos globais influenciando na eleição da França agora também, com a participação lá, onde a gente tinha Le Pen e o Macron disputando um conservadorismo com o progresso da eleição na França. Olha, já estão... agora foi. E com isso, a tendência é que a gente tenha uma construção de um governo planetário, onde você tem uma participação cultural, econômica e política cada vez mais engajada de todos os cidadãos do mundo. Gente, eles estão me boicotando com o microfone, com o passador. Eu acho que o importante, vamos cortar ele, já que estão boicotando ele, não vão boicotar a mim. O mais importante é que os indicadores de sucesso de um governo estão mudando. Já mudaram faz tempo, mas tem muita gente que não se ligou. O PIB não serve mais para mensurar o que é sucesso para a nossa sociedade. A gente não está conseguindo medir bem-estar social. Os indicadores econômicos medem quase tudo, só não medem aquilo que faz a vida valer a pena. E é exatamente isso que importa para a gente como cidadão. A gente vive num momento da sociedade, o pessoal já falou aqui antes, né, o pessoal de educação, que a gente está vivendo uma era do aprender a reaprender, né, desaprender para reaprender, uma porra louca do caralho, né? Não dá para entender direito. Mas o fato é que os nossos desafios estão cada vez maiores e mais rápidos. E a obsolescência, ou seja, o aprendizado e a capacidade de executar do governo, ele não pode ser maior do que esses desafios. Senão, fudeu. É exatamente o que está acontecendo. A gente está lá com a Câmara discutindo Uber versus táxi, cara. É um absurdo. O que acontece hoje em dia? A gente tem que reaprender, a gente tem que discutir a nossa participação no governo e a gente tem que entender também que as formações dos grupos eles são cada vez mais dinâmicos. A gente não tem mais aquela grande guildas de profissionais onde você tinha o grupo dos advogados, a gente não tem mais aquela grande formação dos grupos de professores, os sindicatos. Tudo isso está morrendo, gente. E toda a formação ela está sendo cada vez mais dinâmica e conectada. Eu não vou falar de propósito, eu não vou repetir algumas palavras aqui. Então, é só para dizer para vocês que, de acordo com o objetivo que você tem, você forma alguns grupos para você fazer as discussões e as mudanças que você pretende que o mundo tenha. Ups.
E aí a gente começa a ver nessa nova conformação de trabalho um mix entre máquinas, inteligência artificial e seres humanos. E esse mix vai ser um drive para um monte de coisa, principalmente o envolvimento cívico e conexões. A gente acabou de ver o exemplo disso aqui com o Serenata de Amor, onde você colocou uma máquina para trabalhar, fazer o trabalho braçal, e a gente ficou muito mais preocupado com os valores que estão por trás de cada trabalho. Então isso é muito importante. E o Pedro falou bem, né? O mundo dos dados, né? Tem vários dados disponíveis, e não são só dados de governo, os dados abertos, né? Os dados públicos. Tem dados de entidade privada também que estão aí à disposição, que a gente poderia estar cruzando. Dados de rede social. Por que cargas d'água não estão usando informação de comportamento do ser humano para definir política pública? Uma outra coisa que é muito comum nos novos ambientes de trabalho, eu acho que principalmente a galera da startup aí, que tem muito contato com as startups e tal, esse lance de trabalhar sempre em modo beta. Eu acho que os meninos da Look and Feel que falam isso, né? Always beta, alguma coisa do tipo. Por que o governo não trabalha com MVP em política pública? Por que tem que demorar 2 anos para desenvolver algo que, quando bota em operação, custou milhões de reais e não funciona? Semana passada eu escutei uma pessoa do INPI falar sobre uma possibilidade de lance de marcas pela internet, e a utilidade era baixíssima. Ninguém sabia nem que existia. Então, com todos esses drives, quais são as possibilidades que vêm? O que é que se constrói a partir de tudo isso que está acontecendo hoje em dia dentro da realidade de governo? A gente começa a fazer algumas conexões e a gente começa a ver que a informação ela vem como uma nova moeda. Não é mais o ouro que está lastreando a riqueza de uma nação. A riqueza de uma nação ela vem da inteligência coletiva que você consegue construir de uma nação, de um grupo. Sendo que a gente vai ver também que a gente tem algumas nações transversais. Elas não estão mais ligadas à geografia. O que a gente está dizendo o que importa hoje em dia é o volume de informação e o que você faz com ela, e não mais aquilo que você tem de riqueza. E aí, o que você tem é a construção de um governo que sai daquele governo que começou lá atrás, centralizado no rei, numa figura central, para depois vir para as democracias representativas, e agora o modelo que está se propondo é o modelo de 1 bilhão para 1, onde, como todo mundo participa, você tem todo mundo influenciando a decisão de alguém que está ali somente para ser o driver, a plataforma de realização, de execução da política da nação. Então o Estado ele trabalha 1 bilhão de pessoas para um ser representativo, e não mais um ser representativo trabalhando para 1 bilhão de pessoas. E aí, com toda essa inteligência, com toda essa forma nova de entender o comportamento do ser humano, a gente pode começar a pensar num governo mais preditivo, concentrado mais em resolver os problemas antes que eles aconteçam. Ao invés de deixar o Uber chegar e mexer com todo um mercado, para depois de discutir se isso é bom, se não é bom, e ficar colocando regra para impedir, a gente tinha que estar fazendo o contrário. A gente tinha que estar pensando já no carros autônomos há uns 5, 10 anos, para agora que está chegando a realidade, a tecnologia está presente, a gente tem noção do que a gente vai fazer com isso. Só que assim, tem um ponto muito importante. Eu vi que alguém comemorou quando alguém falou de não ter governo. O governo, como ele existe, todo mundo odeia. Eu, vocês, todo mundo não gosta, porque a gente está em descrédito, a gente está com descrédito do governo. Só que a gente precisa ter uma transparência, esses dados, toda essa conexão, essa representatividade, ela precisa ser organizada. Ela precisa ser organizada, e o governo não pode ser mais o decisor central. O governo tem que ser governo como plataforma, como protocolo. O governo tem que ser de diretriz, e não de decisão de quem tem que fazer, quem não tem que fazer, quem pode, quem não pode. Essa não é a forma como o governo deveria trabalhar numa sociedade em que nós temos uma abundância de informação, de comportamento, enfim, chovendo no molhado aqui, né? E aí, quando você começa a discutir esse tipo de coisa, começa a aparecer uma figura que é uma figura de uma nação transversal. O que seria uma nação transversal? Hoje em dia, a gente já tem um grande exemplo que é para a economia com a criação das moedas. A gente tem alguns símbolos de nações. A gente tem bandeira, a gente tem hino e a gente tem moeda, por exemplo. E hoje em dia já é possível a gente construir aqui moeda dos inovadores. E essa moeda vale em qualquer lugar do mundo e é uma moeda específica de um grupo de pessoas. É uma nação que está sendo construída a partir do interesse e do propósito daquelas pessoas e não mais por onde elas nasceram. Então você está começando a construir um processo de governo transversal. Isso está começando a surgir e isso é muito importante. Hoje a gente tem o exemplo da moeda, amanhã vão ser outras conexões que vão ligar essas pessoas e vai dar liga para essa nação.
E aí o que a gente tem também, em cima dessa construção a partir de plataformas, a gente começa a ver, e aqui é muito significativo, porque esse é um grande exemplo de como o governo pode funcionar como plataforma e como regulador. Porque existe uma disparidade de forças. Então, em algum momento, se a gente não tem governo, a gente não tem alguém que faça a sindicância desse movimento. E aí você pode ter um uso excessivo da força por quem tem muito poder, e se a informação é poder, quem tiver muita informação, pode exercer um poder muito grande sobre aqueles que não têm. E o governo tem que mediar isso. E a partir do momento que a gente tem algumas regras de diretrizes para mediar, você consegue fazer com que as pessoas, os grandes, convivam em harmonia com os pequenos e a gente tenha processos produtivos muito legais. Agora é o seguinte, eu sei que a palavra ter governo, a frase ter governo, ela é muito impactante, mas que forma de governo vai existir? E aí tem alguns cenários que a gente trouxe para discutir com vocês. A saberocracia é um conceito já bem antigo e a gente já vive ele bastante, né? Esse lance do uso efetivo da informação, da vigilância e tecnologia da comunicação para ter uma resposta imediata. A reação do movimento Brexit na Europa e da eleição do Trump nos Estados Unidos, aquele lance do Cambridge Analytica, a influência da ciência de dados, do comportamento humano para decidir movimentos eleitorais, nada mais usa do que a vigilância somada à tecnologia da comunicação e uma rápida reação. Foi exatamente o que aconteceu lá. Outra coisa que dizem bastante é o lance do filter key, que é a gente definir métricas de bem-estar para a sociedade e as políticas públicas serem implementadas baseadas nessas métricas e as pessoas adotando, mais pessoas adotando do que não adotando essa política pública baseada nessa métrica, viraria uma lei, viraria uma diretriz do governo. Veja que muda, na verdade, a gente inverte um pouco a lógica de as pessoas precisam de uma regulação para viver alguma coisa, alguma novidade. Né? O Uber precisa de uma regulação para continuar operando. E a gente muda para uma lógica de as pessoas vão viver as experiências e a sociedade adotando essas experiências, elas virariam uma regra para o resto da sociedade, não necessariamente a regra imposta a todos, que a gente vai ver um pouco mais na frente. E aí, um grande cenário que está aparecendo e que está sendo apontado é um cenário onde você tem a representatividade muito mais atrelada ao conhecimento que os cidadãos têm sobre os temas que estão sendo discutidos. E aí vem o cenário da demarquia. O que seria a demarquia? Você faz uma seleção de determinados cidadãos e qualifica eles para discutirem determinados assuntos, e na hora onde você precisa de representatividade para decidir aquele assunto, você seleciona aleatoriamente alguns cidadãos daquele grupo para discutir aquele assunto. Então, se está sendo discutido no governo hoje futurismo, a gente vai pegar algumas pessoas que são expoentes nesse tema e eles serão deputados da vez para discutir o tema. Tem uma outra questão também, e aí vem um pouco em cima do cenário anterior também, que seria uma democracia delegada, e onde a gente teria, nesse mesmo sentido, da mesma forma que vocês recebem algumas sinalizações de ofertas mais adequadas ao seu perfil quando vocês fazem alguma compra hoje em dia, tem gente que já está desenhando um cenário onde o seu deputado é um robozinho que conhece as suas preferências e você não precisa mais de alguma pessoa com os vícios das pessoas sendo representantes daquelas pessoas. Seria uma máquina que interpretaria de acordo com o seu comportamento e diria, olha, nesse aspecto aqui, eu acho que o Ciro votaria dessa forma. E aí você tiraria um pouco o vício das pessoas enquanto representantes. Esse é um outro cenário também que está sendo construído. Nucracy é um termo bem, noocracia, né? É um termo bem antigo lá, remete à época do governo dos sábios de Platão, mas basicamente é uma entidade, uma central única que representaria a vontade da colmeia, né? Imagina então o termo da singularidade, para quem sabe o que é. Então um grande cérebro, uma superinteligência conectada a todos os humanos, e ela seria capaz, humanos e máquinas, né? Já que a gente está falando de futurismo, e ela seria capaz de interpretar a ponta, o descentralizado, o distribuído, e levar isso para o cérebro centralizado, e ao mesmo tempo as decisões, a forma, as decisões serem levadas também de volta para o mundo distribuído, para dentro das nossas cabeças. Está ficando um pouquinho mais quente, né? E aí a gente começa a pensar em governos cognitivos, né? A gente precisa de representantes humanos lá para entender o que a gente quer e como a gente quer que seja feito. Veja, a gente está falando de governo ainda, mas a gente vai precisar de um grande conselho da galáxia. O que é esse grande conselho? Sabe aquele lance que todo mundo falou aqui mais cedo sobre ser humano, dos valores humanos, da forma como a gente quer que as coisas sejam feitas? Como é que a máquina vai interpretar tudo isso que a gente quer se nós estamos em constante mudança? Talvez a gente precise sempre ter um conselho humano, ou humano-máquina, ou transhumano, sei lá o quê,
que diga para a máquina, fala assim, ó, as coisas mudaram. A gente não acha mais isso, a gente acha assado agora. Outro conceito é o conceito do singleton, que ele pode ser bom ou mal, que também é uma superinteligência conectada em rede, colmeia, e ele é capaz de fazer vigilância, controle mental, robótica, inteligência artificial, e ela pode tanto nos ameaçar com situações apocalípticas, tipo Skynet, e assim a gente ficar sempre preso a isso, ou a gente pode entender que, de repente, o singleton, na verdade, ele vai representar um grande maximizador do nosso bem-estar, e ele vai servir para melhorar a vida dos seres humanos ou a vida dos seres transhumanos que estiverem na Terra. Estamos vivendo uma nova ordem mundial? Há necessidade da gente estabelecer essa frase: nós nunca faremos uma máquina na semelhança de uma mente humana, com todos os problemas subjetivos, perversidade, etc, 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 que um dia ele poderia justamente se virar e falar assim, poxa, o ser humano velho não presta mais, né? Vamos dar fim nesses caras, ou vamos deixar eles para lá e ir embora, né? Já pensou? Um dia essa superinteligência vai embora e a gente fica aqui de bobeira? Mas a gente também pode pensar que isso pode ser super positivo. E se te descobre, se essa singularidade e se essas grandes superinteligências artificiais descobrirem novas formas de comunicação e a gente de repente se depara com um grande governo interplanetário, um governo galáctico, sei lá o que, um governo universal, e nós somos os índios desse universo. Existe uma política deles de não interferência, assim como a gente trata muitos índios hoje, deixa eles lá, não deixa eles, índio tem que ser índio, tem que comer coisa que sai da terra e não pode ter telefone, não pode ter roupa, tem que viver pelado. Às vezes alguém está fazendo isso com a gente também. Às vezes a tecnologia, a superinteligência vai fazer a gente transcender. Gente, a gente viu os cenários, a gente viu drivers, a gente viu possibilidades. E a gente viu hoje, durante a noite toda, que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente tem, são muitas possibilidades. E aí você imagina você viver num mundo onde você não sabe o que vai acontecer e sem alguém para ajudar a regular essas relações. Você imagina você viver num mundo onde você não tenha uma figura de sindicância desses interesses. Então, a gente defende e entende que é muito necessário que no futuro exista governo. A gente só precisa trabalhar, ver de todas essas possibilidades que estão sendo desenhadas, quais a gente quer construir e qual desses futuros a gente quer antecipar. E aí... Acho que a gente poderia mudar a palavra que você usou, sindicância, etc., por orquestrar. Um governo orquestrador, independente dele ser humano ou não. Mas aí vocês podem estar se perguntando também, pô, Ciro, bacana, você está falando de futuro de governo e a gente está vivendo uma semana crítica. Hoje é o último dia de uma semana muito crítica para a gente em termos de governo e para quem vive dentro do governo é mais crítica ainda. E aí a gente pergunta, pô, você tem um cenário onde a primeira grande torre, que é do sistema político, já ruiu. O que a gente está vendo é a torre do sistema político ruiu. E a outra grande torre, que é a torre da economia, ela está ali pegando fogo e está ardendo para cima da gente. E o que a gente tem que fazer diante de um cenário desse, onde vem um futuro que a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo, e a gente tem uma destruição das barreiras que regulam esse sistema? A gente pode trabalhar a partir de um cenário onde a gente começou com desconfiança do governo, hoje a gente vive uma situação de descrédito do governo, e a gente não acredita mais. E o que vem a seguir, gente, e isso é muito preocupante, é um cenário onde vai cada um por si. E a grande pergunta que a gente queria deixar para vocês é assim, vale a pena chegar nesse cenário? Vale a pena a gente desistir de governo e fazer com que cada um corra e defenda o seu interesse? A gente acha que não. A gente acha que vocês têm que levantar a bunda da cadeira, parar de reclamar e fazer a sua parte. Fato é que algo precisa ser feito. Alguém vai ter que fazer. Achei genial, cara, o Serenata de Amor. Genial. A gente precisaria de muito hackers desse modelo. Na verdade, todo mundo pode ser algum hacker. Exatamente por isso que a gente aproveitou o evento aqui para lançar a iniciativa GovHackers. Se vocês entrarem lá, govhackers.com, vocês vão poder se cadastrar e a gente vai criar discussões como essa que a gente teve hoje aqui, de vários tópicos, e quem sabe a gente consiga formar uma nova classe política, humana ou não, mas sempre olhando à frente, sempre olhando com os valores humanos e sempre refletindo em relação a isso. E a todos que levantaram a mão, que são servidores públicos, vocês estão incluídos automático, tá? Eu acho que é função do serviço público fazer esse tipo de trabalho, é função nossa de hackear esse governo.
É isso, eu gostaria muito de ter chamado o Pedro agora, falar, um hacker tá vindo aí e tal. Mas mudaram a ordem. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Valeu, turma. Obrigado, hein?